aprendermos um pouco mais da palavra de Deus, a nossa escola bíblica dominical online. Então, você que já está reunido aí, corra, pega a sua Bíblia, pega a sua revista aí da escola bíblica, se ajunte aí com as pessoas na sua sala, aonde você estiver agora, dedique esse tempo a Deus, ao ensinamento da palavra, e vamos juntos nessa manhã aprender um pouco mais sobre o Evangelho de João, capítulo 5, e hoje nós vamos falar sobre a autoridade de Cristo, tá bom? Então antes de nós começarmos a aula propriamente dita, peço que você, por favor, feche os seus olhos, aí onde você está, curva a sua cabeça, e nós queremos ter uma palavra de oração ao nosso Deus, consagrando esse tempo, esse momento, essa aula que vamos ter nesta manhã, e juntos possamos edificar o corpo de Cristo através da nossa fé. Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, bendito seja eternamente o teu nome no céu e na terra. A Escritura do Senhor nos diz que não existe outro nome dado entre os homens, que importa que sejamos salvos, a não ser o nome do Senhor Jesus. E nesta manhã nós te agradecemos, ó Pai, pela certeza da salvação que temos em Cristo Jesus. Agradecemos ao Senhor por esse dia, que o Senhor renova sobre nós a tua misericórdia. E nesta hora, Pai, em nome de Jesus, te peço que pelo poder do Espírito Santo, o Senhor alcance todos os lares nessa manhã que estão na nossa live, que estão acompanhando a nossa escola bíblica dominical, e que o teu Espírito Santo toque os seus corações, e assim como diz na tua palavra, cada um que precisa de sabedoria, cada um que precisa, Pai, de conhecimento, que o poder do Senhor nos envolva e acrescente isso nas suas vidas. Assim nós oramos e o convidamos a estar conosco aqui nessa manhã, conosco, para o ensinamento da tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém, querido. Então, você pega a sua Bíblia aí, por favor, abra aí no Evangelho de João, capítulo 5, e a sua revista também, na lição de número 5. Peço que, por favor, você que está em casa nos assistindo nessa manhã, faça seu comentário, peça a sua oração, diga para nós como está sendo a transmissão, para que a gente possa cada vez mais melhorar esses recursos, para que a palavra de Deus chegue de forma nítida e boa aí para você, tá certo? Então nosso canal já está aberto, nós estamos aí no Facebook, no YouTube, né? Então você pode aí, por favor, falar conosco, se comunicar, porque tem gente de plantão acompanhando seus comentários, orações, perguntas também na escola bíblica dominical, viu, querido? Você pode perguntar agora, depois eu anoto, semana que vem a gente volta, responde, porque não dá para a gente fazer isso no momento aqui, mas a gente não vai descartar o seu comentário não, por favor, você vai ajudar a fazer esse culto, você tem nos ajudado a fazer esse culto aqui e essas transmissões, tá bom? Então muito bem, vamos lá. Evangelho de João, capítulo 5, nós vamos ver aí um texto um pouco extenso, nós temos aí 47 versículos mais ou menos, não vou ler todo ele, porque isso demanda muito tempo e a gente tem que ser um pouco dinâmico aqui por causa da nossa transmissão, mas mantenha a sua Bíblia aberta aí, e nós vamos pensar alguns pontos importantes aí acerca desse texto. Eu vou começar lendo pelo menos aí 3 versículos do capítulo 5, para introduzir aqui aquilo que nós vamos falar nessa manhã, tá certo? Então, acompanhe comigo aí. João, capítulo 5, verso 1. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Amém? Vamos ler até aqui para você entender o que nós vamos começar a mostrar aqui. Então, nós temos falado aí sobre a autoridade de Cristo, João capítulo 5. Então, como a nossa lição ela nos propõe, nós temos alguns objetivos a serem alcançados. O primeiro dele, nós vamos entender, depois confiar e submeter-se. Então, esses 3 objetivos, precisamos pensar algumas coisas importantes aqui, ressaltar algumas coisas importantes, melhor dizendo, para a nossa lição. Então, primeiramente, o que nós temos que entender?
que Jesus tem autoridade sobre a enfermidade. Amém, querido? Então, esse texto é um texto complexo, é uma lição complexa, mas nós temos que olhar para essa lição, para esse texto e o contexto em qual está inserido João aqui mencionando Jesus e esse paralítico ali no tanque Betesda, que significa casa de graça. Então nós precisamos entender por essa holística, tá certo? Então nós vamos passar a analisar de forma criteriosa pelos olhos de João. João não está ressaltando aqui o lugar propriamente dito que é o foco, o centro do milagre. Não é isso, tá bom? Então eu vou começar dando esse pano de fundo, nós vamos trabalhar melhor isso lá na frente. Então, entender que Jesus tem autoridade sobre a enfermidade. Segundo, confiar em Jesus. Tá certo, querido? Você, eu, nós precisamos ter essa certeza na nossa vida. Precisamos confiar em Jesus. E em terceiro, submeter-se totalmente à autoridade de Jesus. Tá certo? Então preste atenção que o tema dessa nossa aula é a autoridade de Cristo. Então nós estamos aí falando sobre totalmente render-se a essa autoridade. Vamos entender um pouquinho o que significa autoridade. Definição de autoridade pelo dicionário diz assim: direito ou poder de ordenar, de decidir, de atuar, de se fazer obedecer. Numa conotação do nosso dicionário português, essa é a definição que você vai encontrar lá. Coloquei um texto aí embaixo, Romanos capítulo 13, porque a palavra de Deus nos diz isso, que toda autoridade foi instituída por Deus, e não existe nenhuma outra autoridade que não seja dada por Ele. Amém, querido? Está lá em Romanos capítulo 13. Então, nós, igreja, somos e devemos nos submeter às autoridades. Nós temos hierarquia dentro da igreja. A igreja, existe uma hierarquia também na sociedade, e nós precisamos entender. Este é o momento que nós estamos praticando, colocando isso em prática, na verdade, obedecendo às autoridades que estão governando e regendo esse país, a nossa nação e as nossas vidas, tá certo? Só que, se você olhar para um lado espiritual, para essa questão da autoridade de Cristo, preste atenção que você vai encontrar de forma clara, de forma objetiva, ou de forma que vai nos arremeter a entender a autoridade de Cristo com essas palavras. Por exemplo, senhorio. Nós entendemos que o Senhor, ele exerce essa autoridade sobre a nossa vida. Então podemos entender essa questão também, essa palavra senhorio. Força, você vê isso, a autoridade de Cristo, você vê força. Soberania, vamos para frente. Poder, superioridade. Essa é uma palavra muito importante para a gente entender um pouquinho. Nós não estamos falando superioridade no sentido pejorativo, e sim de ele ser superior a todas as coisas. Antes que tudo se formasse, ele já estava, a palavra de Deus diz. Não é verdade? Então, entenda, por favor, essa palavra superioridade, certo? Capacidade, Cristo, pelo poder da sua autoridade, ele é capaz de realizar coisas, fatos espirituais e tremendos na nossa vida. Tudo bem? Então isso aí é um pano de fundo para nós, e aqui está o nosso mapinha de novo, que ele já é conhecido nosso. Pelo que eu tenho visto nas lições que eu tenho estudado, nós vamos trabalhar muito com esse mapa, porque esse mapa ele vai nos nortear aonde está acontecendo a determinada situação, o episódio que está acontecendo ali, Semana passada nós falamos sobre a cidade de Samaria, onde Jesus encontra a mulher samaritana. Hoje, você viu aí que nós começamos a ler no versículo de número 1, cita Jerusalém. Então esse episódio está acontecendo aqui, Jerusalém, tá certo? E então sempre guarde esse mapa, porque Jesus andou, na verdade, por essa região aqui, região da Judéia, região da Galileia. Então essa região para nós, nessas aulas do Evangelho de João, ela vai ser de suma importância para nós. Sempre quando der, eu vou trazer esse mapinha para você se localizar
localizar aonde aconteceu tudo isso, tá certo? E aqui então uma ilustração também para você aguçar aí a sua imaginação, abrir os seus olhos espirituais. Aqui não é nada demais, apenas para você entender como era mais ou menos o cenário onde Jesus estava envolvido neste tanque, quantas pessoas estavam ali, porque a Bíblia diz, né, uma multidão de enfermos, no versículo 13. Então você tem uma noção mais ou menos de como era aquele cenário, para você imaginar realmente aí, né? E ali atrás está aí a figura, né? Supostamente, tá, irmãos? Aqui é apenas uma ilustração de Jesus conversando com este homem paralítico. E aqui embaixo as pessoas, tá certo? Outras pessoas que estavam envolvidas também, seus discípulos aqui e tal, só para você entender. Só que a Bíblia também fala sobre essa casa, né, de graça, Betesda, fala sobre mais 5 pavilhões. Então eu quis trazer também isso para você imaginar aí como que era na época, né, na verdade, uma pequena ilustração de como foi e aonde foi que aconteceu essa narrativa. Então aí está mais ou menos para você entender uma maquete, e aí está as 5 entradas, ok? Antigamente, alguns tempos, tínhamos apenas 4 entradas. Esse, particularmente, tem 5 e as outras 2 estão ali atrás, tá certo? Então, isso aí é só para você, para ilustrar um pouquinho aquilo que temos falado aqui, para dar uma ajuda aí na sua mente, para a gente poder caminhar, tá certo? Então, nós vamos passar aí para o primeiro ponto, que é a exemplificação da autoridade de Cristo. Preste atenção nisso, por favor. É imprescindível para nós, irmãos, que olhemos com atenção para o fato, a importância como a demonstração da compaixão de Jesus foi para esse marginalizado, esse homem paralítico. E não, eu fomentei isso lá atrás, vou falar de novo, e não colocar a nossa fé naquela água, naquele tanque, naquele lugar. A intenção não é essa, porque se você analisar de forma criteriosa, você vai ver que havia uma multidão de pessoas naquele tanque chamado Betesda, e Jesus curou apenas um. Isso é uma particularidade importante, querido. Uma multidão e Jesus curou um. Agora, por que é que Jesus curou só um? Por que é que João ressalta essa cura de apenas uma única pessoa se existia uma multidão? Então a questão não está aqui para nós no tanque, na água, como nós também falamos a quinta-feira aqui, quando nós semeamos, né, os nossos milagres no Evangelho de João, capítulo 9, quando aquele moço, ele nasceu cego, e Jesus disse para ele, fez o lodo lá com o barro da terra, cuspiu, né, fez o lodo, untou os seus olhos, e falou para ele, vai lá no tanque do Siloé, quer dizer, enviado, e lava-te. A questão toda não está aí, no cuspe, na água, mas sim na obediência de que ele realmente se encaminhou para aquele lugar, ouvindo a palavra de Cristo. Essa foi uma semente, lembra disso? Muito bem. Então, nós vamos exemplificar a autoridade de Cristo. Por isso, nós vamos dividir em 2 módulos. Primeiro, falando sobre a compaixão de Jesus, que vai aí do versículo 5 até o versículo 7. Acompanhe comigo, por favor. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos, querido. Você imagina um homem naquele lugar, 38 anos, pedindo esmola, pedindo ajuda. A Bíblia diz que acontecia um fato ali que nós vamos ler, e ele precisava de ajuda. Por isso que nós vamos destacar primeiro aqui a compaixão de Cristo e depois a salvação em Cristo. Então vamos lá. Versículo 6. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Imagina você, meu amado, se você está com uma enfermidade há tanto tempo, você tem a oportunidade de ouvir de Jesus essa pergunta particular e direta: você quer ser curado? Imagina qual seria a resposta: claro que eu quero, na hora, naquele momento. Olha como aquele homem
respondeu. Versículo 7. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ele respondeu a pergunta de Jesus. Pare e pense. Jesus faz uma pergunta objetiva. Qual que era a objetividade da pergunta de Jesus? Quer ser curado? O homem responde: não tem como eu ir, Jesus, porque toda vez que eu vou, outra pessoa vai na minha frente, ou melhor, ninguém me coloca até lá. Vamos analisar um pouquinho a compaixão de Jesus? Primeiro ponto: certo homem atraiu a atenção de Jesus. Havia uma multidão de pessoas, mas somente um atraiu a atenção de Jesus. Será que não é você hoje? Será que não é sua casa? Será que não é sua família? Pare e pense. Como atrair a atenção de Jesus? Segundo, a resposta do enfermo, quando ele deu, essa resposta: Senhor, não tem ninguém que me leve até lá, não tem ninguém que me coloque até lá. Sugere, o texto ele é subjetivo, ele nos sugere uma dependência, ou seja, ele não tinha como ir sozinho, então ele dependia de alguém para chegar até lá. Então o texto ele nos sugere essa dependência. E por último, também sugere um individualismo. Por que individualismo? Perceba que quando ele fala: olha, não tem ninguém, outro desce antes de mim, as pessoas que estavam envolvidas naquele cenário queriam a cura para si, mas eles poderiam ser um canal de bênção naquele momento, para poder abençoar aquela pessoa que estava já há 38 anos daquele jeito. Queridos, hoje nós estamos passando por um momento igualzinho. Esse é interessante como a palavra de Deus ela se encaixa nos momentos atuais. Perceba quantas instituições não estão pedindo ajuda para que haja alimento, fazendo arrecadação de alimento. Meu querido, se você pode, não é a quantidade, e sim o como o seu coração está disposto a ajudar. Um pacote de arroz, um pacote de açúcar, um óleo, seja o que for, isso vai levar e vai colocar comida na panela de alguém. Entende isso? Vamos parar com o individualismo. Sabe por quê, amados? Porque um dia todos nós vamos estar em uma situação iguais. Qual que é a situação? Todos nós um dia vamos estar diante do tribunal de Deus, e Ele chegando e falando: mostra-me tuas mãos. O que nós vamos apresentar? A compaixão é você se colocar no lugar do outro. Imagina se você recebe uma cesta básica na sua casa. Agora, qual seria uma alegria tão grande também se fosse você levar uma cesta básica para alguém? Vamos pensar um pouquinho sobre compaixão. Vamos parar com o individualismo. Vamos ter essa certeza de que a parceria, o conjunto, a unidade, ela existe, melhor dizendo, para que a gente venha desenvolver grandes trabalhos, tá certo? Então esse é um pano de fundo para a gente entender a compaixão de Jesus. Agora vamos falar um pouquinho sobre a salvação em Jesus, ok? Vamos lá? Nós estamos aí no ponto número 1 na sua lição. Você que não tem a revista, anote, tá certo? Anote, pode conversar conosco pelo nosso canal e depois a gente vai tirando as suas dúvidas, tá certo? Vamos falar então sobre a salvação em Jesus. Versículo 14 até o versículo 18. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já está curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus que o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuraram matar Jesus, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Essa segunda parte é interessante, porque qual que é o contexto aqui agora? Jesus
dialogando com aquele paralítico, ele já curado, o paralítico, ele já restaurado da sua enfermidade, ele vai andar, ele vai passear, ele vai sentir as suas pernas, ele vai caminhar. E Jesus vai para o outro lado, porque naquele lugar existia muita gente, né? E ele não queria se destacar. Olha a humildade de Jesus. Então Jesus, ele sai e anda. Depois que ele diz para aquele homem: toma o teu leito, vai e anda. E aí então, depois, esse homem, ele é interrogado, ele é questionado: como foi que você foi curado? Igualzinho aquele cego de nascença do Evangelho de João, capítulo 9, quando aquelas pessoas, os fariseus, interrogavam ele: olha, mas era você mendigo, era você que estava pedindo esmola, e agora como seus olhos foram abertos? E ali então ele soltou 3 palavras, né, que realmente fez com que ele entendesse quem que era. Primeiro ele fala homem, depois ele fala profeta, e depois ele fala Senhor, como nós dissemos na quinta-feira, tá certo? Então, nesse contexto aqui, a salvação em Jesus, nós destacamos alguns pontos importantes. Primeiro, o corpo já estava curado, não é? Mas será que aquele homem ele precisava somente da cura do corpo? Porque olha a palavra de Jesus: o corpo já está curado, mas vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Opa! Do que Jesus está falando? Será que é de uma outra enfermidade no corpo? Ou será que ele está falando da sua alma? Ou será que ele está falando do seu coração, da sua eternidade? Pare e pense. O apóstolo Paulo uma vez rogou ao Senhor, dizendo: Senhor, eu tenho um espinho na minha carne, tira isso de mim. E a palavra de Deus diz que o Senhor olhou para ele, ou falou com ele, melhor dizendo, e falando: a minha graça te basta. Preste atenção nisso. Segundo ponto, o cerne desse episódio é mostrar que a salvação é mais importante que a cura. Cristo, ele tem coisas muito superiores, muito maiores do que a nossa limitação humana. Então, quando ele fala com esse paralítico desse jeito, ele não está dizendo para ele de forma grosseira, não, ele está dizendo que não é só o corpo que ele quer curar, ele quer curar outras coisas também. Ele quer entrar na vida dele de forma total e curá-lo no corpo, alma e espírito. Então o certo é mostrar que a salvação é mais importante que a cura. Em terceiro, desprendimento de religiosidade. Por quê? Porque aquelas pessoas incriminavam Jesus, acusavam Jesus pelo fato de que ele estava fazendo isso aos sábados e dizia que ele era filho de Deus e também o próprio Deus. E eles achavam isso uma blasfêmia. Eles achavam isso de forma inconsistente. Então, quando nós entendemos, queridos, que a salvação é somente em Cristo, perceba o que diz o Evangelho de João. Nós vamos manter aqui o nosso foco nesse Evangelho. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quando o receberam, deu-lhes o direito ou o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem em seu nome e reconhecem que Jesus é Deus e ele é 100% homem e 100% Deus. Essa autoridade que Cristo exerce, ela é de suma importância para a minha e a sua salvação. Então nós dividimos esse ponto em dois módulos para entendermos um pouco sobre compaixão e a salvação em Jesus. Muito bem, vamos para frente rapidinho, que o nosso tempo já está indo. E aqui, de igual forma, nós vamos falar essa questão da unidade como modelo de autoridade. Por quê? Porque Jesus, aqui no texto, você vai ver que ele vai explicar a sua missão. Ele não está se defendendo, entenda? Porque às vezes, se a gente lê de forma assim, como eu posso dizer, de forma não criteriosa, analisando na verdade o texto, parece que Jesus está querendo se desculpar. Não é isso.
Mas Jesus explica para aquele povo que tem a sua mente cauterizada, que tem o seu coração duro para a palavra de Deus, ele explica qual é o fundamento real dele fazer todas essas milagres. Então, nós vemos aí do versículo 19 até o 30, que Jesus discorre algumas palavras. Não vou ler ele porque é muito grande, você na sua casa consegue ler isso com mais facilidade e tranquilidade. Nós precisamos ganhar tempo, então você vai acompanhando os pontos comigo e eu vou pensando os versículos aqui, você vai entendendo melhor, tá bom? Então, a unidade como modelo de autoridade. Vamos lá. Primeiro, unidade com o Pai, certo? Segundo, a divindade de Jesus. E terceiro, a sua autoridade. Muito bem. Por que ele teve que explicar essas três coisas para aquele povo? Por que Jesus teve que mencionar essas três situações para aquele povo? Primeiro, existia dois motivos para que aquele povo quisesse, ou tinha para tirar a vida de Jesus. Aí no versículo 18 você vai ver isso. Olha o que diz aí. Primeiro, Jesus teria violado o sábado. Essa era uma acusação deles. E segundo, Jesus afirma ser Deus. Por conta dessas duas situações, Jesus explicou a sua unidade, ok? Perceba isso. Então, Jesus, deixa eu ficar aqui que é melhor. Então, Jesus, ele era acusado porque ele tinha violado o sábado e afirmava ser Deus, e ele explicou esses três pontos por conta dessa acusação. Me fiz entendido? Ok? Vamos lá então. E aí então nós vamos para essas confirmações. Agora você vai andar comigo um pouquinho na Bíblia para entendermos realmente esta questão da autoridade de Cristo e esses pontos que ele fala sobre a unidade. Então vamos lá comigo. Ele falou da unidade com o Pai, a divindade e a sua autoridade. A primeira confirmação está aí no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21 a 22. Eu confesso para você que nós vamos estudar esse texto também um pouquinho mais para frente na nossa lição, mas eu não poderia deixar de mencioná-lo porque é um texto muito claro, muito nítido sobre a unidade de Jesus com a Trindade. Olha só, capítulo 17, 21 e 22. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos. Aqui está a afirmação da unidade de Jesus com o Pai e com o Espírito. Segundo, a sua divindade. Eu preciso que você corra comigo lá para a carta aos Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo 8 e 9. Preste atenção nisso, queridos. Cuidado que ninguém vos engane, ou venha vos enredar com filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Versículo 9. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha que afirmação tremenda. E em terceiro, a autoridade de Jesus. Mateus capítulo 28, versículo 18, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. A palavra de Deus, ela é clara sobre todos os fatos acerca da vida de Jesus. E mesmo assim ainda existem muitos questionamentos acerca do nosso Deus. Então está aí as afirmações literalmente claras e objetivas do nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos para frente? Vamos entender então sobre testificação de autoridade. Nós já estamos aí no ponto de número 3 da lição e entender um pouquinho sobre testificação da autoridade. O que significa isso? Testificar, dar testemunho de autenticidade,
Isso é testemunhar. Lembra lá, quinta-feira de novo, nós falamos sobre o jovem que nasceu cego. Seus pais disseram para aqueles fariseus, para aquele povo que estava interrogando: olha, ele já tem autoridade, ele já tem idade para falar, pergunte a ele. Ou seja, para eles, na lei judaica, uma pessoa acima de 13 anos poderia testemunhar em uma audiência. Então, testificar é dar testemunho de autenticidade, ok? 4 testemunhos em favor de Cristo. Nós precisamos acompanhar isso e ver de forma bíblica também o porquê que nós vamos entender sobre esses testemunhos a favor de Cristo. Versículo 31 da lição fala aí: se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Isso é Cristo dizendo. Por que ele disse isso? Na lei judaica, o testemunho em prol de si mesmo não tem valor nenhum. Por essa razão, Jesus, olha lá, presta atenção, está entre aspas, vale de outros testemunhos acerca de si mesmo. Ou seja, existia 4 situações que testemunhavam acerca do poder e da autoridade de Cristo. Vamos ver quais são? Primeiro, João Batista. Está aí no versículo de número 32 e 33. Segundo, as obras de Cristo, versículo de número 36. Isso tudo é Cristo falando. Terceiro, Deus, o Pai. E quarto, a Escritura. Esse conjunto, esses pontos testificam em favor a Cristo. João Batista já disse isso, não é? As obras de Cristo, tudo que ele tem realizado, Deus, o Pai, este é meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer, não é? A Escritura fala tudo acerca de Jesus, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, tudo fala acerca da salvação em Cristo, não é verdade? Então, está aí os 4 testemunhos acerca de Jesus. Muito bem, só que também existem os impedimentos, né? O povo do contra, o povo da esquerda, né? Brincadeira. Mas existe realmente alguns impedimentos que vão colocar barreiras para que entendamos ou nos submetamos à autoridade de Cristo. Quais são elas? Divergência sobre o amor de Deus, versículo 41 e 42. Aqui Jesus já começa de uma forma mais cirúrgica, de uma forma mais incisiva, entrando nos corações dele, mostrando como eles são do povo de dura serviço, descrença na palavra de Deus, né? Os versículos estão aí, eu não estou lendo, que é para a gente ganhar tempo, tá bom, irmão? Então você com a sua Bíblia aí consegue acompanhando o raciocínio. Desprezo a glória de Deus. As pessoas desprezaram a glória de Deus, olhavam para Jesus dizendo: quem é esse? Filho de carpinteiro, um homem qualquer, quem é esse? Diferença na interpretação bíblica. Nós poderíamos dizer aqui os 4 Ds, né? Dos impedimentos à fé em Cristo, porque olha lá, deu tudo certinho, né? Divergência, descrença, desprezo e diferença, né? Você acha que isso não tem acontecido hoje na igreja do nosso Senhor? Acontece, querido, acontece sim, né? Para nós entendermos como que temos passado, né? Dias atuais realmente em contexto com a palavra de Deus, não é? Então, esses 4 impedimentos aí que veio na pessoa de Cristo, certo? E por fim, então, nós chegamos aqui e eu espero que você tenha realmente recebido mais essa lição. E eu quero terminar com essa frase aí, né, de Martin Luther King, tremenda. Eu sempre menciono esse homem, né? Eu sempre falo de suas frases que são importantes para nós. O que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Por que isso? Porque perceba que
toda essa situação que esse paralítico viveu, passou, o contexto que Jesus estava com ele, como ele estava conversando com ele, os fariseus, o povo ali interrogando aquelas pessoas, tentando fazer calar a voz de Cristo e as suas obras. Então não se cale diante de situações que tem que arremeter a glória a Deus. Não se cale diante de situações que nós devemos dar a devida honra a Deus e reconhecer a autoridade dele sobre as nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias. Tudo provém dele e tudo volta para ele. Não se cale, querido, porque tem muita gente má, tem muita situação ruim, gritando aí, falando, acontecendo, e nós temos que levar a boa semente do Evangelho, que é Cristo Jesus. Então, diante dessa situação, eu espero mais uma vez, nós, os pastores aqui da Nazareno Novo Tempo, esperamos que você tenha recebido mais essa aula na sua casa, mais essa aula na sua vida, mais essa aula aí na sua família. Então, não deixe de nos acompanhar. Vamos estar hoje à noite aqui às 19 horas também, pregando a palavra de Deus. Deixe sua live, compartilhe, chame pessoas, divulgue, não fique com vergonha de mostrar aquilo que Deus realmente pode fazer através da sua vida, da igreja e da sua palavra, tá certo, querido? Então fica aí o nosso ensinamento no Evangelho de João, capítulo 5, leia este texto, ele é rico, né? Ele é muito rico em ensinamentos. Daqui a pouquinho eu já vou postar a leitura da semana para você fazer a sua leitura aí até domingo que vem na próxima aula, e nós vamos juntos crescer no conhecimento de Jesus, tá certo? Mande o seu pedido de oração, mande a sua pergunta. Nós temos aqui os pastores que estão aqui acompanhando, então vai anotar as suas perguntas, nós vamos respondê-las com o maior carinho. Mas que fique essa frase na sua vida: o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Se Jesus, se Deus, o nosso Pai, e a glória dele realizou grandes obras na tua vida, não se cale, testemunhe, porque testemunhar é testificar da verdade que Cristo é. Feche seus olhos, eu quero orar com você para nós encerrarmos. Pelo poder do teu Espírito Santo, Jesus, nós nos rendemos à autoridade do Senhor. Curvamos não só a nossa cabeça, mas o nosso coração, e nos prostramos diante de Ti, porque Tu és o único e soberano Deus. Obrigado, Senhor, por essas riquezas que temos extraído do Evangelho de João, por cada pastor que tem pregado, por cada pastor que tem dado aula. Deus, obrigado, Deus querido, por esses ensinamentos que tem mostrado a verdade, o amor, a compaixão, a misericórdia do Senhor nas nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo entre em cada lar, cada pessoa agora que está orando comigo, Senhor, cada pessoa que está com o seu coração contrito, talvez com lágrimas nos olhos, ó Pai, por estar passando por uma situação há tanto tempo, e o Senhor nesta manhã entra em seus lares, por esse meio, por esse veículo de comunicação. Eu te peço, Cristo, que esta água, a mesma água que estava ali no tanque de Betesda, possa entrar nas suas vidas e ali se tornarem casa de graça. Jesus, nesse momento, que a palavra do Senhor, que é a fonte da água viva, que jorra dentro de nós, venha nos limpar, nos purificar e nos curar de todo mal, em nome de Jesus. Abençoa a nossa cidade, Jesus. Nós não poderíamos dispensar a oportunidade de orar pela nossa região, por Hortolândia, Campinas, Sumaré, pelos governantes, pelos agentes da saúde, pelo nosso país, por todas as autoridades que estão envolvidas, ó Pai, nesse trabalho para combater essa pandemia mundial. Que o Teu Espírito Santo nos alcance e dê todos os recursos necessários, que os empresários, ó Pai, tenham compaixão
cedam matéria-prima para que os agentes da saúde possam trabalhar. Deus, toque nessas vidas, para que também eles vejam, ó Deus, a importância deles na sociedade. Tira todo o individualismo, Senhor, a ganância de querer só lucrar, de querer só ganhar, mas que possamos entender, ó Pai, que cada empresário, cada fábrica, cada pessoa que está, ó Deus, envolvida nesta área da saúde, possa se compadecer e ajudar de uma forma proveitosa e abençoada. Senhor, que a boa mão do Senhor esteja sobre essas vidas. Assim nós oramos, assim nós cremos e assim nós te agradecemos, no nome daquele que é eterno, justo e fiel, no nome do Senhor Jesus Cristo. Assim oramos, amém e graças a Deus. Deus te abençoe, querido. Um bom domingo, até às 19 horas aqui com a nossa live, o culto da família, para a glória do Senhor. Espero que você tenha gostado e até a nossa próxima aula. Deus te abençoe, em nome de Jesus.